Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao episódio número 96, acho eu, espero não estar enganada, mas acho que não, 96 do podcast Qualquer Dia Muito Tempo. Eu confesso, acho que estou a destruir a casa aqui ao meu lado. Eu confesso que estou bastante animada hoje. Não me perguntem porquê. Ontem, por acaso, foi um dia bué xoxinho para mim. O que não seria de esperar, porque fui ao cinema. E vocês sabem o quanto eu amo ir ao cinema. E eu já vos vou dar... Aliás, vou logo começar por aí, se calhar, a recomendação da semana. É uma semi-recomendação. Eu fui ver o filme Amsterdão, ou Amsterdam, ontem no cinema. Ele já saiu há bué de tempo, há quase um mês, mas pronto, só fui ver agora. O bilhete foi bué barato, não sei bem porquê, não sei se era por ser o último dia, eu nem sequer sei se era o último dia, mas nós estávamos, fomos a uma quarta-feira, quinta-feira é o dia em que novos filmes vão para o cinema, portanto a probabilidade deste ser o último dia deste filme aqui é grande, portanto talvez tenha sido por aí que o bilhete tenha sido tão barato, foi 5€ por pessoa na UCI do El Corte Inglês, portanto não sei bem o que se passou, mas gostei do facto de ter gastado menos dinheiro do que estava à espera. O que é que eu estava a dizer? Ontem acordei, mesmo com aquela cena de eu vou estar bem disposta de certeza, de manhã vou tirar amanhã para adiantar todo o trabalho que puder, porque à tarde vou ao cinema. E o filme foi bem maior do que eu estava à espera, aquilo começou tipo à 1h30 e só acabou às 4 quase, portanto é bastante grande. E esse é um dos pontos negativos que eu tenho a apontar ao filme. Eu acho que podia ter, na boa, menos meia hora ou 45 minutos. A história é muito engraçada, principalmente tendo em conta que várias daquelas coisas são factos verídicos. Acho que não tudo, acho que é assim uma semi-ficção, mas as três personagens principais são muito fortes, mas eu acho que quem faz o filme é o Christian Bale, pode-se dizer que é a personagem principal, é o médico. Eu amei a personagem dele, ele é mesmo querido, bué fofo, meio louco, meio deslocado, mas uma das coisas que eu mais gostei do filme, e eu juro que não vou dar spoilers, eu não sou esse tipo de pessoa, é que o filme tem narração, tem um narrador, é o próprio, o Christian Bale, que eu não me lembro do nome da personagem dele, que de vez em quando surge a voz dele enquanto narrador e vai contando as coisas que aconteceram, e às vezes a parte da narração é muito tocante e fala e diz coisas mesmo muito bonitas. Foi das coisas que eu gostei mais do filme, provavelmente a que eu mais gostei do filme. Mas eu achei... e vamos falar sobre a Margot Robbie, que é provavelmente dos espécimes humanos mais bonitos. Ela é tão bonita que dá vontade de espancar. Eu juro que olho para a cara dela e fico, como é que é possível um ser humano ser assim tão perfeito e tão bonito? Tipo, até... não sei explicar. Eu sinto que ela é o Brad Pitt feminino. Estão a ver, tipo, o Brad Pitt é bué perfeito também. E eu nem sou do tipo de pessoa de gostar de belezas perfeitas. Eu normalmente gosto daquelas belezas que às vezes vocês ficam confusos. Estão a perceber que em certos momentos olham e tipo, será que esta pessoa é bonita? E depois olham em outras situações e é tipo, esta pessoa é bué linda. Esse tipo de belezas que me deixa confusa é o meu tipo de beleza preferido. Tanto que a minha paixão platónica da vida é o Ryan Gosling. E eu sinto que ele tem uma beleza desse género. Tipo, eu não sei explicar porque é que eu acho tão lindo e sensual, mas acho, porque eu tenho noção de que ele não é a pessoa mais bonita do mundo, tipo, o Brad Pitt é bem mais perfeito. Estão a perceber? Aquela beleza que se a ciência estudar diz que tem as proporções todas certas, as cores, enfim. E eu sinto que a Margot Robbie é o Brad Pitt nesse aspecto. Acho-a linda de morrer, mas, por exemplo, a minha girl crush favorita não é ela, é a Keira Knightley, que eu sinto que já tem uma beleza menos consensual, tem assim o maxilar bué quadrado, bué marcado, os olhos pequeninos, é morena, olhos castanhos, não é aquela típica beleza hollywoodesca de pessoas brancas loiras de olhos azuis. Mas pronto, a Margot Robbie neste filme está tipo estupidamente bonita, dá vontade de matá-la. Estou a brincar, mais ou menos. Claro que nunca a mataria por isso, mas eu olho para ela e digo, fuck my life, porque é que o universo distribui a beleza tão mal?
Mas pronto, isto tudo para dizer que foi um filme giro. Eu confesso que ali a meio já estava assim a meio a ficar com sono, porque às tantas eles andam ali a patinar porque eles têm um objetivo a cumprir e demoram um bocadinho de tempo até as coisas avançarem. Portanto, talvez de 0 a 10 dou-lhe um 6,5. Acho que 6,5 é uma cena justa. Pronto, eu costumo estar bué entusiasmada sempre que sei que vou passar a tarde a ver filmes ou séries, ou que vou ao cinema, principalmente. Eu costumo ficar bastante entusiasmada. Mas ontem estava assim meio em baixo e o Ricardo também estava assim. Acho que não tem a ver com o tempo, porque por acaso é uma cena que não é muito comum em Portugal, mas eu sinto que está nublado há um mês consecutivo. E eu já tive dias muito entusiasmada, incluindo hoje, e o dia está nublado. Portanto, desculpem quem me está a ver no YouTube, eu estou cheio de comichão no nariz, não sei bem porquê. E nem é comichão de alergia, é tipo literalmente comichão, parece que tenho pelos de gato aqui, e provavelmente tenho, porque quando vocês têm um gato, tudo se transforma um gato à vossa volta. Eu estou a dispersar bem. O que é que eu estava a dizer? Contra todas as expectativas, eu não estava super bem disposta ontem, apesar de ter ido ao cinema e de ter ido ao cinema não só com o Ricardo, mas com a Simone, que é a minha melhor amiga. Vou espirrar. Desculpem. Mas pronto, olhem, há dias assim. E eu sinto que isso tem muito a ver, e é mesmo chato, porque desde que fui mãe, e já partilhei isto com vocês várias vezes, uma das coisas, ou a coisa sem dúvida que mais me afeta é o facto de eu sentir que não tenho controle sobre o meu próprio tempo, porque as rotinas e os horários são de acordo com as rotinas do Duarte. Ou seja, o meu dia começa a partir do momento em que ele vai para a escola e acaba a partir do momento em que ele regressa à casa. Então, a partir das 4 horas, o meu dia acabou, no sentido em que tudo o que eu queira fazer sozinha, de trabalho e não sei o quê, eu não posso fazer a partir do momento em que ele chega à casa, porque é completamente impossível. Ainda para mais, ele está agora numa fase mesmo difícil, está a entrar ali nos 2 anos, que é aquela altura crítica, e também tem tipo 4 dentes a nascer ao mesmo tempo. Então ele está bué da chato. Está super reativo à mínima coisa, não tem tido grande apetite, então aquelas 3 horinhas que ele está connosco desde que chega da escola até ir dormir têm sido mesmo difíceis, o que torna o nosso estado de espírito ainda pior. Pronto, e uma das coisas que mais me enerva e eu acho que é por isso que ontem fiquei assim mais em baixo, porque amanhã foi produtiva, fiz bué das cenas, mas de repente vamos ao cinema, que é uma coisa que nós adoramos, mas perdemos tipo 3 horas no cinema, e 3 horas num dia, hoje em dia, é o dia quase todo. Então, embora seja estúpido, eu por um lado sinto que isto é alimentado por esta ideia que agora toda a gente transmite nas redes sociais, de nós temos que fazer imensa coisa durante o dia, temos que ser bué produtivos, não sei o quê. De repente, à tarde, só ter feito uma coisa, que foi ver um filme, eu acho que eu e o Ricardo chegámos ao fim do dia com aquela ideia ou sensação de dia desperdiçado. Ainda por cima não foi um filme que nós tivéssemos adorado, então ficámos meio xoxinhos, já estávamos, não estávamos com o mood lá em cima no início, e no fim ainda ficou pior porque ficámos com essa sensação. E por acaso tem sido uma cena que eu tenho notado. O que é que eu ia dizer? Desculpem. Eu às vezes tenho estas coisas. Isto não me acontecia antes. É uma coisa que eu noto mesmo muita diferença nestes últimos 2 anos de maternidade. É que eu, como estou mais cansada, eu perco o fio à meada, o raciocínio quebra-se imensas vezes, e é mesmo chato. Mas pronto, faz parte. Eu tento focar-me no facto do pior já ter passado. Os primeiros ele ainda não tem 2 anos, mas está lá quase. Portanto, os primeiros 2 anos já passaram, e eu sinto que daqui para a frente vai ser tudo um bocadinho mais fácil. Se não for, digam-me que é, porque eu prefiro viver na mentira. Mas sim, eu sinto que o facto de sermos pais, obviamente nós amamos o Duarte mais que tudo, mas nós chegámos à conclusão de que, como é que eu ia te explicar isto sem soar bem mal? O papel de pais não é o que nos dá realização pessoal.
na nossa vida. Percebem o que eu quero dizer? Tipo, claro que nós amamos o Duarte mais que tudo e ele é a nossa principal prioridade. Tudo o que nós fazemos e decidimos hoje em dia ele é o principal foco, mas nós não somos aquele tipo de pessoas em que diz ser pai ou ser mãe é a melhor coisa, a melhor parte da minha vida, ou eu renasci com o nascimento dele. Tipo, não mesmo. Eu sempre quis ser mãe e sou muito feliz por ter essa oportunidade. Sinto que já aprendi muita coisa, que ele já me ensinou muita coisa, mas isto não é o que me faz realizado. Eu sinto que preciso de muitas outras coisas a nível profissional, a nível pessoal, de lazer e não sei o quê, para me sentir bem, realizada, feliz, e ser uma melhor mãe para ele também. E eu sinto que o facto, principalmente nestas fases em que ele está mais complicado, isso afeta muito a minha relação com o meu parceiro, com o Ricardo. Porque a verdade é que nós não dormimos tão bem, nós acordamos muito mais cedo, nós não podemos ter aqueles dates espontâneos que tínhamos antes, não podemos ficar até às tantas enrolados no sofá a ver um filme. Isso já não acontece, até para namorar é difícil. Portanto, obviamente há essa lacuna na nossa relação que é exponenciada também pelo facto de nós estarmos sozinhos cá em Lisboa, de não termos ajuda da família, não termos uma avó para deixar o Duarte de vez em quando para irmos passear só os dois, de estarmos muito presos àquilo que o Duarte nos exige, porque é um bebé e precisa, obviamente, de nós para tudo. E agora, como está nesta fase mais complicada, há muitas birras, muitos choros, muita paciência a ser testada. Isso acaba por afetar a nossa dinâmica, porque desde que somos pais, eu acho que por um lado nos tornou muito mais fortes e ligados um ao outro, porque nós precisamos muito um do outro e temos ainda mais noção disso agora. Quando o Ricardo no verão trabalha imenso fora no Algarve e eu passo muito tempo sozinha cá com o Duarte, eu percebo o quanto é importante a presença do Ricardo aqui, não só para a estabilidade emocional do Duarte, mas também para me auxiliar, para me ajudar, para eu sentir que tenho esse apoio, para sentir que posso ir 5 minutos à casa de banho sem ter que ter medo que aconteça alguma coisa ao Duarte na outra sala ou ter que o trazer. Enfim, é tudo mais complicado e ter essa noção eu acho que nos aproxima um pouco. Mas por outro lado, como andamos sempre exaustos e com a paciência na reserva, acabamos por ficar mais reativos também um ao outro, mais fartos de tudo e mais fartos um do outro. E eu noto isso muito, não sei se ele subscreve neste aspecto, mas eu consigo dizer que sim, que eu sinto muito isso. Eu sei que o amo mais do que tudo, ele é a minha pessoa favorita no mundo, mas às vezes eu não tenho paciência para o ouvir e é horrível, porque ele diz coisas, está a brincar, e eu, como estou cansada, levo a mal ou reage mais agressiva do que é suposto. Faz-me quase lembrar a altura em que eu tomava a pílula e tinha grandes alterações de humor. Eu sinto muito isso agora, mas eu sei que é derivado ao cansaço. Portanto, é toda aquela questão que muita gente pergunta e que tem medo antes de ter um filho, de se ter um filho afeta a relação com o nosso namorado, namorada, marido, marida, enfim, marida, gostaram? E sim, afeta sem dúvida, é um grande teste. Portanto, obviamente já toda a gente sabe isto, mas eu volto a referir: se vocês acham que ter um filho é uma boa ideia para salvar um casamento ou uma relação, tirem um cavalinho da chuva, porque isso só vai acelerar ou desvendar todos os podres e fragilidades que há na vossa relação, porque vai ficar tudo 500 mil vezes mais difícil. Portanto, tenham bem a certeza de com quem fazem filhos, de com quem decidem ter filhos, porque vocês vão dizer, provavelmente, muitas coisas desagradáveis um ao outro, vão reagir da forma errada, muitas vezes um com o outro, e eu acho que é preciso uma grande base e estrutura de amor, respeito e amizade para as coisas não correrem mesmo mal. Mas há dias bons, há dias maus e faz parte. Mas pronto.
E em relação a toda esta questão do tempo, e que eu estava a falar de que agora nas redes sociais se romantiza muito a ideia de overworking, e eu acho que partilhei isto, não sei se foi no episódio passado ou se foi há 2 episódios, do meu ódio de estimação para aquele tipo de pessoas que vai sempre à internet dizer tipo, eu não parei hoje, tipo, são 8 da noite e eu ainda nem sequer almocei, tipo, sempre... Estão a perceber isso? Eu detesto muito isso, mesmo, porque acho que está-se a tornar preocupante e muito tóxica esta ideia de que nós só temos valor e só nos devemos sentir realizados se cumprirmos uma lista de tarefas gigantesca por dia, mesmo que isso comece a afetar a nossa saúde física e psicológica. De repente, já ninguém é bem visto se disser que prefere não trabalhar, que prefere os seus dias de folga ou férias, do que estar completamente em burnout por fazer demasiadas coisas num dia, numa semana ou num mês, estão a perceber? Mas uma das coisas que eu tenho querido fazer, eu sinto que nos últimos meses tenho voltado um pouco à minha rotina enquanto Bárbara só, e não Bárbara mãe. Sinto que me devolvi várias coisas que me têm melhorado muito o meu humor e a minha saúde mental. Este podcast foi uma delas, eu estou mesmo feliz, eu sinto que encontrei o ponto de equilíbrio neste aspecto da produção de conteúdos, que é uma coisa que eu estou a semana toda entusiasmada e a pensar que quero fazer, mas ao mesmo tempo não me sobrecarrega, tendo em conta tudo o que eu tenho de fazer e que não posso fugir, não é? Eu não posso decidir fazer conteúdos, gravar o podcast, em vez de dar bem ao Duarte ou comprar as roupas ou os brinquedos que ele precisa, percebem? Mas tenho sentido a necessidade de ainda organizar, principalmente em 2 aspectos da minha vida, que são a alimentação e o exercício físico. Desde que o Duarte nasceu, obviamente, lá está, esta questão de eu ter perdido o controle sobre o meu próprio tempo, pronto, eu fiquei com menos tempo disponível, muito menos tempo. Eu sempre me deitei muito cedo, eu nunca me deitava depois das 11. Era sempre ali 10 e meia, 11 no máximo, eu estava na caminha, mas eu neste momento, na melhor das hipóteses, deito-me às 8 e meia, por causa do Duarte. Então, mas desde as 4 eu não posso fazer nada do que me apetece realmente. Então, pronto, os meus dias encurteceram, 4, 6 horas? Não sei, então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 6 a 7 horas eu tenho a menos para fazer aquilo que me apetece. 6 a 7 horas é muito tempo. Desculpem, eu ainda estou aqui com resquícios de tosse que o Duarte me passou. Vou beber aqui um bocadinho de água. Pronto, então eu sinto que a qualidade da minha alimentação, da nossa alimentação enquanto família, diminuiu muito. Claro que com o Duarte nós temos mesmo bué cuidado só fazer, não digo só, claro que há sempre exceções, às vezes vamos ao centro comercial ou encomendamos comida para casa que não é tão saudável, mas obviamente em 98% do tempo nós temos o cuidado de fazer comida saudável, feita em casa, com alimentos a sério, sem ser frito, enfim. Mas pronto, para nós, enquanto pais, eu e o Ricardo, a nossa alimentação piorou muito, porque nós temos menos tempo e depois o pouco tempo que temos não queremos estar a passar todo na cozinha, então acabamos por fazer assim as refeições meio ao despacho, ao desenrascar, e eu sinto que é por isso também que eu tenho estado doente tantas vezes este ano, como também já tinha partilhado no outro episódio. Já pensei bué de vezes que tenho que fazer meal prep para, tirar um dia da semana para cozinhar para o resto da semana, ter tudo organizado para nos outros dias ter já a comida pronta, ser só aquecer e ser comida boa. Isto na teoria é perfeito, mas na prática eu nunca tenho o dia para fazer essa comida toda, estão a perceber? Porque depois não é só o dia, é aqueles momentos antes para escolher que comidas é que quero, o apontar a lista, ir fazer a compra dos ingredientes necessários, depois cozinhar efetivamente. Portanto, essa parte ainda estou a tentar perceber como é que eu vou fazer, tem sido muito difícil.
E outra questão é a do exercício que eu vos falei, que eu literalmente, desde a gravidez, que eu não me mexo. Quer dizer, eu ando de um lado para o outro, faço levantamento de Duarte diariamente e eu sinto que é isso que me tem mantido minimamente em forma, isso aliado à amamentação. Mas eu sou muito sedentária, não é? E eu às vezes penso, tipo, já pensei em entrar no ginásio, mas nesta fase eu sinto que não seria inteligente fazê-lo, porque ia estar a gastar dinheiro e não ia usufruir. Mas já pensei, ok, se calhar no mínimo uma vez por semana eu tirava aí 1 hora e meia para ir fazer uma caminhada enquanto ouço música ou podcast. E a verdade é que eu me ponho a pensar nestas duas coisas que me faltam incorporar na minha vida para eu sentir que estou estável, percebem? E equilibrada. Mas quando dou por mim, o dia já acabou. A semana eu faço o básico, que é acordar, despachar-me, trabalhar, desenhar, gravar o podcast, enfim, arrumar a casa, cozinhar às horas das refeições e o dia já se foi. Porque eu tenho menos estas 7 horas todos os dias para me permitir ter essa margem de fazer estas coisas extra que eu preciso. Percebem? Então, de repente, eu sinto-me completamente overwhelmed porque eu preciso de organizar a minha vida e de ficar mais saudável. E não consigo, porque eu acordo às 7 da manhã e eu juro que sinto que só acordei há 45 minutos e neste momento já são 10 da manhã. E quando eu acabar isto já vão ser 11 e depois tenho que editar e depois tenho que almoçar e o dia acabou e nem sequer eu teria tido a oportunidade para ir fazer uma caminhada. Até porque, sabendo que tenho todas estas coisas por fazer, eu nem sequer me apetece ir, porque eu ia estar a caminhar e a pensar, devia estar a lavar a roupa, a estender, a limpar, a cozinhar, a editar, a publicar, a desenhar, a responder a e-mails. Percebem? É bué coisas. Então, eu tenho tido alguma dificuldade nesta parte. Mas pronto, tudo é uma questão de tempo. Se eu há 5 ou 6 meses atrás pensasse que ia estar como estou agora, de volta ao podcast, a sentir-me bem disposta maioritariamente a maioria do tempo, eu ia pensar tipo, ok, fixe, nesta altura eu estou a sentir que não é possível, mas daqui a 6 meses eu estou a conseguir, o meu eu do futuro está a conseguir. Portanto, se calhar daqui a 6 meses eu vou estar com estas duas questões mais implementadas, estruturadas e descomplicadas, mas pronto, olha, queria partilhar convosco esta minha struggle de momento. Pronto. Está aqui o desabafo e sobre o que é que eu quero falar mais. No outro dia, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, fazer um Q&A, enfim, e surgiu a pergunta, que por acaso surge até de forma regular em relação ao meu método contraceptivo atual, porque eu falo abertamente do facto de ter deixado de tomar a pílula há cerca de 4 anos atrás e de ter tentado, depois do Duarte nascer, ter tentado usar o DIU de cobre enquanto método contraceptivo, porque um dos meus maiores medos atualmente, eu nunca tive medo de engravidar até agora, até ter sido mãe. Então, pronto, a partir do momento em que a minha menstruação voltou depois do Duarte nascer, cerca de 9 meses depois, ok, está na altura, bora lá, vou tentar proteger-me a este nível, mas não quero nenhum dispositivo hormonal, porque eu não me dei bem com isso, não me sinto confortável em pensar na ideia de voltar a ter hormonas sintéticas no meu corpo. Eu sei que toda a gente é diferente, há pessoas que se dão lindamente, há pessoas que precisam dessas coisas hormonais para estarem estáveis, enfim, todos os corpos são diferentes e eu sinto que no meu caso eu estou muito melhor sem nada disso. Então pronto, eu coloquei o DIU de cobre em setembro do ano passado e tive-o durante 6 meses e não correu nada bem. Eu já partilhei esta história, mas posso partilhar aqui também. Pronto, primeiro que tudo, a colocação é muito má. É muito dolorosa. Eu já tinha ouvido pessoas... Aliás, eu com a questão do DIU, eu já tinha ouvido histórias de terror e já tinha ouvido histórias de pessoas que não querem outra coisa. Mas se havia algo comum a todas é que a colocação não era um processo agradável. Então pronto, eu fui preparada para isso, mas também
tinha passado por um parto e pós-parto não, sim, pós-parto, mas tipo a recuperação da cirurgia, a questão toda dos mamilos doridos da amamentação e não sei o quê. Então eu naquele ano estava bastante habituada a lidar com coisas desconfortáveis e dolorosas. Então estava um bocadinho nervosa, mas confesso que não estava muito. Eu estava mais nervosa com a questão de estar exposta, toda a gente sabe, tipo, ir ao ginecologista, que eu não fui ao ginecologista, fui no médico de família, mas pronto, não é confortável vocês terem a vossa passareca toda aberta, ainda para mais no meu caso, o meu médico de família era um homem da minha idade. Portanto, não foi fixe, apesar de ele ser super querido, super gentil, enfim, mas a colocação foi um processo muito, muito doloroso. De 0 a 10 eu dava um 8 na boa. Tanto que quando eu me levantei deu-me uma quebra gigante, uma quebra de tensão gigante, tive que me deitar na marquesa lá do consultório para aí durante 15 minutos, depois achava que já estava bem, levantei-me, saí do centro de saúde e os, 10 metros desde a porta do centro de saúde até ao meu carro apareceram, os caminhos de Santiago, pareceram tantos metros e eu a achar que não ia conseguir lá chegar sem me estatelar desmaiada no chão. Consegui chegar ao carro, liguei o ar-condicionado no máximo, no frio, eu estava pálida, mas pálida, juro. Estão a ver, quando vocês veem filmes ou séries e há uma pessoa que está morta e que aparece e está tipo branca, meio acinzentada, eu estava literalmente assim. Eu não sei como é que não cheguei a desmaiar, tipo, ainda bem que eu tive a ideia de meter aquela ventania toda na minha cara, porque eu sinto que foi o que me manteve viva naquele momento. E depois tive que ligar à minha mãe para me ir buscar porque era impossível eu conduzir. Portanto, fica aqui a dica, se vocês colocarem o DIU, eu sei que ninguém vai ficar com vontade de colocar o DIU depois deste relato, mas olhem amigos, foi a minha experiência, eu tenho a certeza que há pessoas que têm experiências muito mais positivas, mas pronto. Mas fica aqui a dica que se vocês forem colocar o DIU, não vão sozinhas, nem achem que são capazes de conduzir, porque a probabilidade disto acontecer é muito grande. Então a minha mãe foi-me buscar, eu fui para casa, eu fiquei com imenso sono depois da colocação e dormi para aí durante 2 horas. E a verdade é que me tinham dito, é possível que fiques com dores, tipo dores de período fortes, durante 2 dias ou assim. E pronto, apesar da colocação ter sido um bocado má, eu depois dessa sesta de 2 horas, eu estava nova, parecia que não se passava nada. A única coisa que estava a acontecer era que estava com um sangramentozito, tipo parecia que estava com o período e não estava, mas também acho que só durou esse primeiro dia. E pronto, tudo bem até aí, não senti desconfortos nenhuns. Eu não sentia que tinha aquilo, obviamente, e isso é o suposto, mas para mim houve 2 coisas que foi o que me fez desistir de usar o DIU. Uma delas foi o facto da minha hemorragia durante o período ter ficado, eu nem sei quantas vezes, tipo 15 vezes mais forte do que o meu período normal. E já me tinham avisado desta possibilidade, tanto que o DIU nem sequer é recomendado a pessoas que já tenham um fluxo muito grande durante a menstruação. Mas como no meu caso, eu sempre tive fluxo bastante médio-leve, estão a perceber? Eu tipo, ok, mesmo que aumente um bocadinho, não há de ser dramático. Mas eu não estava à espera de que fosse assim. Começou a ser mesmo impeditório para mim de fazer a minha vida normal, porque quando eu estava com o período, eu nem queria sair de casa, porque eu usava, eu sei que esta conversa pode ser um bocado TMI, um bocado too much information e explícita, mas olhem, se não querem, passem uns minutos à frente, mas eu acho que é importante falar sobre estes assuntos abertamente, porque pessoas com útero e vagina que estejam a ver, eu acho que é importante partilharmos estas experiências para sabermos também tomar as nossas próprias decisões e estarmos informadas, na verdade, informados. Então, pronto, eu utilizava, porque eu deixei de conseguir usar tampões e copo menstrual e não sei o que naquela altura, agora já tenho o meu disco menstrual, que tem sido muito fixe, mas pronto, pelo facto de ter estado grávida e não sei o que, o meu corpo, a minha fisionomia mudou e eu deixei de conseguir utilizar esses métodos internos absorventes, ou coletores no caso,
E então, naquela fase, eu utilizava um penso, aqueles pensos gigantes, parece quase pensos pós-parto, estão a perceber? Aqueles pensos que são do máximo possível, que são tipo desta grossura, bué de compridos, e eu juro que não estou a exagerar, eu colocava aqueles pensos e só durava tipo meia hora até começar a sujar uma roupa. Eu sujava cuecas e calças a uma velocidade estúpida e eu nem me sentia à vontade para sair de casa porque eu sabia que me ia sujar, percebem? Era mesmo uma coisa de outro mundo. Eu sentava-me na sanita e parecia que estava a fazer xixi, mas era tipo sangue a sair, percebem? É tipo demasiado. Pessoas que tenham fluxos assim, normalmente, juro, têm o meu respeito e que horror. Porque eu não conseguia lidar com aquilo, eu não queria sair de casa, eu só queria que aquilo passasse. Às vezes eu pensava, tipo, mais vale ficar o dia todo sentada aqui na sanita à espera que isto saia tudo, porque não vale a pena eu estar-me a vestir. Daqui a 15 minutos tenho que voltar para trocar o penso e limpar-me outra vez. Pronto, esse foi um dos motivos que me fez desistir. E outro que foi algo que eu achei que não me iria acontecer, porque eu não sou uma pessoa muito suscetível e sensível nesses aspectos. Mas de repente começou a fazer muita confusão eu imaginar que tinha uma coisinha assim, um cabidezinho de ferro agarrado às paredes do meu útero. Epá, não sei, eu imaginava eu andar a mexer-me e aquilo estar ali a raspar de um lado para o outro. Imaginem, quando eu ia à casa de banho, quando eu ia fazer cocó, eu tinha medo de fazer força e tinha medo que aquilo saísse, percebem? Isso não acontece, ou muito raramente, aquilo fica ali mesmo bem posto, tanto que é suposto aquilo durar tipo entre 5 a 10 anos, portanto, uma coisa que é para ficar ali em 10 anos não sai se vocês fizerem cocó. Mas eu fazia força para fazer cocó e eu imaginava aquilo a sair e a rasgar-me toda por dentro. Pronto, isso fazia-me bué confusão. Saber que tinha ali um instrumentozinho estranho ao meu corpo começou-me a afetar bué. Não sei explicar, nem sei porquê. E depois também a questão toda do medo, porque quando vocês colocam o DIU, umas semanas depois, agora não me lembro bem, têm de fazer uma ecografia para ter certeza que ele ficou mesmo bem colocado. Mas a verdade é que existe o risco, embora não seja nada comum, mas existe, o risco de ele mudar de sítio, com relações sexuais ou mesmo no dia-a-dia. Pronto. Não é, volto a frisar, não é comum isto acontecer. Tanto que foi o que eu disse a uma amiga minha que é médica. Eu perguntei se era possível engravidar com o DIU e ela disse possível é, tal como é possível engravidar com a pílula, né? Mas possível é, mas é tão raro que sempre que nasce um bebê de uma mãe com o DIU, isso vira notícia. Mas pronto, eu fiquei com isso na minha cabeça. E se eu faço qualquer coisa e isto muda de sítio, ou se isto está mal colocado. E depois é uma coisa que se estiver mal colocada vocês não têm acesso, não conseguem ver nem controlar para se protegerem de outra forma. Então, como eu tinha tanto medo dessa possibilidade, eu acabava por utilizar outras formas de me proteger, outras formas de contracepção. Desculpem. Ao mesmo tempo. Então às tantas eu fiquei, para que é que eu estou a sofrer todos os meses com hemorragias gigantescas, a ter tipo imagens de terror de um arame a rasgar o meu útero todos os dias, se depois no fim eu estou a usar o preservativo na mesma. Então pronto, acabei por decidir tirar como é que se diz? Retiramento, a extração, pronto. A extração do DIU foi mesmo tranquilo. Eu já tinha visto pessoas a dizer que tirar ainda era pior que pôr e não mesmo, tipo, eu juro que não senti. Foi outra médica, porque já fui cá em Lisboa e na altura em que coloquei o DIU estava no Algarve. Então fui outra médica e pronto, estava lá, naquela posição super glamourosa de frango assado, a médica a falar comigo, a escarafunchar lá dentro e eu a falar com ela, bem tranquila, sem sentir nada de especial e de repente ela mostra-me o DIU assim na mão e diz, pronto, já está. E eu tipo, que maravilha, tipo, juro que nem senti. Mas pronto, isto para dizer que tive esta questão toda do DIU, enfim, e por causa de eu ter partilhado isso, muita gente fica na dúvida, ok, então mas tens tanto medo de engravidar agora, qual é o teu método de contracepção? E neste momento é apenas o preservativo, mas nós temos já planeado
muito em breve recorrer à vasectomia, que para quem não sabe é algo que se faz nos homens ou em pessoas com pénis e testículo. Basicamente eu acho que é recortar ou não sei bem o que é que eles fazem. Basicamente interrompem o fornecimento de espermatozoides para o esperma. Eu espero não estar a dizer uma coisa muito errada. Mas pronto, é um método contraceptivo muito eficaz. Se não é 100% eficaz, eu acho que é 100% eficaz. Após, por aquilo vocês fazem a vasectomia e têm que esperar 3 ou 4 meses até ser mesmo seguro de que não têm espermatozoides no vosso esperma. Pronto, basicamente acho que é ali cortar o canal para os bichinhos não poderem ir para o... Porque há uma coisa que é espermatozoides e outra é esperma. Tipo, não é tudo a mesma coisa. Espero que vocês saibam disso. Pronto, é uma coisa que se faz nos homens. É uma cirurgia muito... Tipo, microcirurgia. Como é que se diz? Anestesia local. Vão para casa no mesmo dia. Estão só 2 dias de repouso e está-se bem. Tipo, e para além disso, que é uma coisa que muita gente não sabe, é uma cirurgia reversível. Claro que quanto mais cedo vocês decidirem revertê-la, mais possibilidades têm de que ela seja bem sucedida. Mas acho que é mesmo bem tranquilo. Pronto, isso é das coisas que mais assusta as pessoas, porque é dizer, e se decides fazer vasectomia porque achas que não queres mais filhos e depois daqui a, sei lá, 10 anos mudas de ideia. Pode sempre acontecer, claro. Mas há essa possibilidade de reverter a vasectomia. Tem 0 efeitos secundários nos homens, não muda nada a forma de funcionar, o pénis fica ereto, sai o que tem a sair no momento em que tem de sair, nada muda. A única coisa que muda é a composição do esperma, que deixa de ter espermatozoides, que é o que cria os bebezitos. Portanto, eu acho que é daquelas coisas muito fixe, mas eu noto sempre um grande espanto por parte das pessoas quando eu partilho que nós estamos a pensar fazer isto, que é tipo, o Ricardo está de acordo e não sei o quê. Obviamente, se eu estou a partilhar isto, é porque isto já foi discutido entre nós, eu não estou a obrigá-lo a ir fazer uma vasectomia, não é? Tal como nenhuma mulher também devia ser obrigada a tomar nenhum contraceptivo. E eu acho que isto é uma questão muito importante, porque nota-se é descarado a forma como a responsabilidade contraceptiva é quase 100% imposta à mulher. À parte que tem útero na relação, porque como somos nós que engravidamos, é-nos imposto desde sempre, desde crianças, de que somos nós que temos de ter cuidado. E temos de ter cuidado, claro que sim, que se nós não queremos engravidar, se não queremos ser mães, se não queremos isto ou aquilo, nós temos que ter cuidado para preservar essa nossa integridade e esse nosso desejo. Mas, que eu saiba, um bebê só se faz com 2 pessoas. E eu acho que é muito injusto só uma das partes só uma das partes ter que ter essa responsabilidade e essa pressão. Porque, é ridículo, eu já falei sobre isto tantas vezes. A forma como nos impõem logo, desde o momento em que uma rapariga tem o período, começa-se logo a falar de que ela vai ter que tomar a pílula mais cedo ou mais tarde, porque tem que se proteger. Eu acho que se educasse de forma igual nesta questão, tanto os rapazes como as raparigas, de que ambos, se juntarem, conseguem fazer um bebê, que a responsabilidade é das 2 pessoas, embora o bebê obviamente seja formado e cresça no corpo feminino, o bebê é dos 2 em partes iguais, portanto a responsabilidade devia ser dos 2 em partes iguais. E eu acho muito engraçado quando perguntam qual é o teu método contraceptivo, se alguém disser a pílula ou o anel vaginal, seja o que for, ninguém pergunta, mas o que é que o Ricardo ou o que é que o teu namorado diz sobre isso? Mas de repente, quando o método contraceptivo já é do homem, excetuando o preservativo, porque como é uma cena tão, não quero dizer banal, não é a palavra certa, mas não interfere em nada, tipo, coloca-se e tira-se, não tem efeitos secundários, enfim. Mas quando se fala em vasectomias ou em possibilidades de haver uma pílula masculina, de repente
Toda a gente fica bem estressada. De repente estão a querer ditar regras sobre os corpos dos homens, que isso não pode ser. Embora se faça isso há séculos, desde sempre, em relação ao corpo da mulher. Já é uma coisa tão banalizada que já nem sequer é questão. Isso a mim é que me entristece e revolta. Porque, principalmente, quando, por exemplo, no caso da vasectomia, é indolor, praticamente. Tem zero efeitos secundários, tipo, fica tudo igual. E mesmo assim, prefere-se dar hormonas malucas às mulheres para ficarem ainda mais malucas e ficarem desreguladas e achar que estão... Epá, juro, eu tenho tantas amigas minhas que... quer seja com a pílula, quer seja com o DIU hormonal, qualquer coisa que tenham que tomar ou que tiveram que tomar com hormonas sintéticas e que lhes deu literalmente a volta à cabeça, elas deixaram de ser elas, pessoas que eram super engraçadas e bem dispostas, de repente ficaram depressivas e irreconhecíveis, até para elas próprias. E isto é aceito, e é o normal, e é a norma, e é o suposto, entre aspas. Mas de repente pedir um casal conversar e decidir que é o homem que vai fazer uma vasectomia, de repente é um escândalo, porque estamos a cortar um tubinho dentro dos testículos do homem que não vai afetar em nada a vida dele, a não ser o objetivo que é desejado, né, quando se quer fazer uma vasectomia, que é não reproduzir. É o único efeito secundário, que é bom, não é? Pronto, olha, isto é algo que me incomoda muito, esta pressão constante de que a responsabilidade para não criar um novo ser humano, para não engravidar, é obrigatoriamente de quem tem um útero. Porque não é. São precisas as duas partes para se criar um bebê. Portanto, a responsabilidade tem de ser dos dois, tem de ser uma coisa falada e não é a mulher. E eu recebi muito estas mensagens quando partilhei isto no Instagram, de pessoas a perguntar: o que é que o Ricardo acha de fazer isso? Eu não sei o quê. Eu já falei disso ao meu namorado e ele disse que não queria, porque a responsabilidade, se eu não queria engravidar, a responsabilidade era minha. E a mim, quando eu ouço estas coisas, dá-me vontade de assassinar pessoas, porque é errado por si só, do início ao fim. Mas depois, quando eu penso em todos os casos de pessoas que engravidam e o pai desaparece, porque não lhe apetece ser pai. E eu sou um caso desses, eu sou filha de um pai desses. E há tantos outros filhos de pais assim. Os homens têm sempre a liberdade para abortar missão quando quiserem. Mas continua-se a achar, e eles continuam a achar, que têm direito de impor limites e decisões aos nossos corpos, às mulheres, aos corpos femininos e com útero. Eu juro que estou a tentar ser o mais inclusiva possível nesta conversa. Espero estar a conseguir, porque eu sei que há homens trans que também menstruam, que também engravidam, que também têm útero. Mas pronto, percebem onde é que eu quero chegar. A quantidade de casos assim é tão absurda. Eu já ouvi histórias de mulheres que engravidaram, não queriam continuar, estavam a ponderar fazer um aborto, foram persuadidas pelo companheiro a não abortar porque queriam ser pais. E de repente as mulheres concordam, assumem a criança, assumem a gravidez e a partir do momento em que o bebê nasce, o pai desaparece. E fazer isso é um ato de uma crueldade tão gigante que eu nem tenho palavras. Principalmente agora que sou mãe, eu percebo, eu que sempre quis, que sempre foi o meu sonho, que foi um bebê tão desejado, às vezes é tão difícil e às vezes passa-me pela cabeça o que é que eu fiz à minha vida. Ou agora já não tanto, isto passou muito pela cabeça nos primeiros meses de vida do Duarte. Agora isso já não me acontece, mas às vezes tenho inveja de pessoas que não têm filhos, que não têm essa responsabilidade, que podem fazer o que quiserem, como quiserem, quando quiserem. E eu sempre quis isto. Portanto, eu tentar pôr-me nos pés de uma pessoa que tenha sido quase obrigada a ter um filho quando não queria bem, a ter que ter essa disponibilidade mental e ultrapassar esses traumas de algo que lhe foi imposto e que agora não há volta a dar. Não dá para não dá para devolver. Uma vez que uma pessoa está cá fora, não dá para devolver.
Juro, é algo que me deixa profundamente revoltada. Eu acho que isto tem de ser uma coisa mesmo, como tudo o que está errado no mundo, não é? Tem de ser educado. Temos que mostrar aos miúdos, desde pequeninos, que somos todos iguais em tudo. Temos que ter as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos, os mesmos deveres, que ninguém está acima de ninguém. E nesta sociedade patriarcal, não podemos... Obviamente isto são termos que agora são usados à torta e à direita e quase que há um asco inerente a eles, mas é verdade, vivemos numa sociedade patriarcal em que os homens continuam a ter vantagem e privilégios em praticamente todas as áreas da sua vida, se não em todas. Isso é quebrado se nós formos à raiz do problema e educarmos homens e mulheres que pensam diferentes. Homens que não acreditam serem superiores a mulheres e mulheres que não acreditam que são superiores e que sejam criadas de forma empoderada para saberem que podem falar, que podem fazer a sua opinião ser ouvida e que não têm que sujeitar aos caprichos e desejos e ideias de ninguém. Cada um toma as suas decisões. E pronto. Basicamente era isto que eu queria falar, esta questão toda da vasectomia e do quão ridículo é ainda haver tanta resistência para uma coisa que é tão simples, tão eficaz e tão inofensiva, na verdade. É muito mais inofensiva do que praticamente, porque todas as nossas, enquanto pessoas com útero, todas as nossas opções para não engravidar são más. Vamos ser honestas. Portanto, olha, aqui fica o meu desabafo acerca deste assunto. Digam-me o que é que acham nos comentários, enfim, ou por mensagem. Terei todo o gosto em ouvir as vossas opiniões. E pronto, olha, vamos passar para desanuviar um bocado aqui o clima ao amor e ao ódio de estimação. Vou começar pelo amor. E é um dos grandes amores da minha vida, a melhor sobremesa que já existiu ou irá existir, que é tiramisu. Juro, eu só estar a dizer isto, estou-me a arrepiar e apetece-me comer. No outro dia tive cá um almoço com amigos em casa e decidi fazer um tiramisu, que é de uma das receitas que eu faço mais simples, juro, é maravilhosa. E obviamente o tiramisu original... não é vegan, até porque a maior parte daquilo é queijo mascarpone, mas eu consegui arranjar receita. Imagina, eu encontrei há muitos anos atrás uma receita, eu acho que era de bolo de bolacha, e aquilo na verdade, quando eu experimentava, fazia muito lembrar tiramisu. Então eu ao longo dos anos tenho adaptado ligeiramente as coisas, eu nem sei bem já o que é que mudei, mas pronto, fui mudando certas coisitas para aquilo parecer mais tiramisu possível, e eu juro, se os tiramisus não souberem aquilo, está mesmo bem próximo. Juro, é mesmo super saboroso. E eu fiz para esses amigos porque um desses amigos, uma rapariga, nunca tinha provado tiramisu porque ela tornou-se vegan muito cedo, tipo 14 anos. Então, até essa altura, houve muitas coisas que ela não chegou a experimentar que fossem de origem animal, o que é muito engraçado pensar. Então ela nunca tinha experimentado tiramisu, porque tiramisu é uma sobremesa que muito raramente se vê versão vegan. Então eu fiz, eles adoraram todos, estava maravilhoso. Eu sei que fui eu que fiz, então devia ser um pouco mais humilde, mas no meu tiramisu eu sou mesmo, tenho cagança, porque ele é bué bom. E eu hei de partilhar, eu já partilhei há muitos anos a receita no YouTube, mas eu na altura ainda não tinha feito estes ajustes que já faço agora, portanto eu tenho que partilhar no Instagram em breve. E passamos para ódio de estimação. E voltamos à questão toda dos homens. E eu sei que esta questão que eu vou falar agora não é exclusivo dos homens, mas eu diria que está num rácio de 99:1. Ou seja, gostaram desta bufa mental, tipo, tive grande paragem agora porque eu estava a tentar fazer contas. Eu disse 99:1, ou seja, 99% para 1%, e depois tentei mudar isto para pessoas. Então estava a dizer, ok, em 10 pessoas, uma faz isto, mas não, porque uma pessoa em 10 é 10%, e eu estou a falar, de 1%. Portanto, vamos esquecer as pessoas, mas
a maior parte das pessoas que escarra na rua ou escarra constantemente são homens. E eu gostava de saber qual é a dificuldade ou o que é que os homens têm de diferente no seu corpo para, primeiro, produzirem bué muco na garganta ao ponto de terem que a mandar fora constantemente. E segundo, quando isso me acontece, que claro que já aconteceu a toda a gente, tipo, vocês fazem aquela coisa, tossem e veem assim um bocado, desculpem, este podcast está outra vez nojento, mas pronto, vem um bocado de descarro à vossa boca. Se eu estiver na rua, eu não vou cuspir. Ou quanto muito pego num lenço, ponho no lenço e depois jogo fora, ou enfim, eu nunca na vida escarrei na rua. Eu juro que eu nunca na vida vi uma mulher ou uma rapariga, uma menina, a escarrar no meio da rua. E se eu sair à rua agora, em meia hora, eu tenho a certeza que pelo menos um homem eu vou ver a escarrar ou a cuspir para a rua. Jogos de futebol, de 10 em 10 segundos, há algum jogador a escarrar ou a cuspir para o chão. A minha mãe até tinha uma piada a dizer que eles caíam nas faltas, não era por faltas, mas era porque escorregavam, porque o relevado estava tipo escorregadio por causa da quantidade de carretas que lá estavam. E eu queria perguntar, homens, rapazes, miúdos, porquê? Não conseguem engolir? Qual é... Juro, eu não sei explicar, verbalizar o quanto... Epá, juro, dá-me mesmo bué nojo. E é todos os homens que eu conheço fazem isto. Todos os homens com quem eu passo... Enfim, olha, estou chateada, estou irritada e preciso de explicações já quanto a este fenómeno. Se calhar se eu pesquisasse na net até encontrava respostas, mas não me lembrei de fazer e também não vou fazê-lo agora. Portanto, digam-me vocês, vocês escarram, gostam de escarrar, é algo que vos dá prazer? Se não, porquê é que o fazem? Porque é algo que me deixa bastante incomodada, raivosa e com vontade de cometer ilegalidades. Vamos então, para mudar de assunto, à curiosidade aleatória desta semana, que é o facto de alguns caracóis poderem fazer cestas com a duração de até 3 anos. Deixem isto, absorvam. Eu sinto que eu precisava de ser um destes caracóis para colocar em dia todo o sono. Eu não posso queixar, não é? O Duarte até dorme bem, tendo em conta alguns casos dramáticos que eu conheço de pessoas que tipo há 3 anos que não dormem uma noite. Eu não posso queixar. Mas eu não tenho um sono de qualidade como tinha, juro. Dos meus maiores sonhos neste momento é deitar-me sozinha numa cama, só para mim, e dormir de seguida até o dia a seguir. Estão a ver aquela coisa de vocês se deitarem, adormecerem e só acordarem no dia anterior? No dia anterior. Isso seria bué, tipo regresso ao futuro. E só acordarem no dia a seguir, tipo meio chanfrados, sem saberem em que planeta estão. Eu não sei o que é isso há quase 3 anos. Porque desde meio da minha gravidez até agora, portanto 2 anos e meio, eu não durmo de seguida, não durmo 100% confortável. Primeiro era por causa do peso da barriga, da azia, não sei o quê, na gravidez, e agora é porque tenho que estar toda torta, com as mamas ao léu, o Duarte pedincha a maminha várias vezes à noite. Então eu adorava poder fazer uma cesta de, não digo 3 anos, mas dormir de seguida 12 horas seria, e sozinha, tipo, sem ninguém na cama, para eu poder estar na posição que me apetece. Ai, grande sonho. Mães e pais, principalmente mães, deste mundo que estejam a ouvir neste momento, eu sei que vocês sabem do que é que eu estou a falar. Eu sei que todas nós desejamos o mesmo. Somos vou dizer mais uma vez, somos companheiras de luta. Não era companheiras, colegas de luta. E pronto, olhem, isto já está grande. Estamos em 53 minutos. Eu pensava que este ia ser mais curtinho, afinal. Eu não me calo, eu tenho este problema. Eu às vezes ponho-me a pensar que é mesmo estranho ter a noção do quantas pessoas mudam ao longo dos anos. E pensar, estão a ver tipo aqueles vossos colegas de escola da primária que vocês não veem desde o 2º ano ou desde o 8º ano. De repente, se vocês pudessem estar com essas pessoas agora, seria mesmo estranho. E nós agora temos um bocadinho mais acesso a isso, porque
há pessoas que nós às vezes seguimos no Instagram ou no Facebook, de há bué anos atrás, que já não vemos essa pessoa há mais de 10 anos, mas continuamos a segui-la nas redes sociais, então temos mínima noção de como é que ela está, pelo menos visualmente, então acaba por desvanecer um bocadinho esse impacto. Mas às vezes ponho-me a imaginar, tipo, se eu agora me cruzasse com a minha professora da primária, ela ia flipar, bué, porque, tipo, eu não sou a mesma pessoa. Eu estou a dizer isto porque eu era uma criança super, super envergonhada. Eu falava muito pouco. Tanto que eu pus-me a ver há uns anos, eu passei para DVD todas as minhas filmagens de infância. Que obviamente eram gravados em VHS, aquelas cassetes pequeninas. Eu tinha medo de que aquilo se estragasse, então gastei bué dinheiro a passar aquilo para DVD. Pronto, eu pus-me a ver aquilo, porque obviamente é sempre fixe ver essas filmagens, e às tantas eu tipo, deixa-me lá ver como é que era a minha voz. Eu vi tudo e eu falei para aí 2 frases em horas de conteúdo, de gravações. Eu estava sempre calada, eu era bué fofa, estava sempre bué quietinha, bué sorridente, mas eu não falava. Eu nem sei como é que era a minha voz, porque eu não falava naquelas filmagens. Então é engraçado pensar que eu era uma criança assim e que agora tenho um podcast em que falo mais de 1 hora seguida e tenho dificuldade em parar. E se uma parte de mim ainda é meio introvertida, eu sei que não parece, ou que eu sei disfarçar muito bem, mas a maior parte das vezes eu não me apetece falar com pessoas, ou se eu estiver assim num contexto em que não conheço ninguém, eu não vou falar com ninguém. Eu não sou daquelas pessoas que aborda desconhecidos ou que consegue fazer conversa com pessoas que não tenha muita afinidade ou que não conheça de lado nenhum. Mas, por exemplo, quando as pessoas vêm cá tatuar, eu sinto que, como ponho esse chip de ok, eu não vou estar calada, tenho bem medo de parecer antipática, ou não quero que a pessoa passe seca, ou eu sei que às vezes conversar acaba por abstrair a pessoa da dor, então esforço para manter uma conversa. E às vezes eu sinto que vou para o extremo oposto, eu não me calo durante a sessão toda. E às vezes, se calhar, a pessoa só quer estar ali na paz do Senhor, em vez de ter uma matraca a falar ao lado. Então, eu tenho noção de que eu disfarço muito bem esta minha faceta introvertida. Mas pronto, obviamente, quando estou com pessoas que me sinto à vontade, eu sou muito faladora. Eu adoro partilhar tudo e mais alguma coisa. Eu já disse isto várias vezes, mas eu sou literalmente um livro aberto. Eu não tenho segredos com ninguém. Eu posso conhecer a pessoa há muito pouco tempo. Às vezes mesmo quando eu estou aqui nas sessões de tatuagem, eu não conheço a pessoa, acabei de a conhecer, mas se eu sentir uma boa vibe, eu começo a contar boas cenas, que normalmente num primeiro encontro com alguém, numa primeira abordagem, as pessoas não costumam contar. Mas eu não sei, eu não tenho problemas nenhuns em falar sobre a maior parte dos temas e eu não fiz nada de mal. Qual é o problema de eu contar cenas? Percebem? Enfim, pronto, 57 minutos, isto vai ter literalmente 1 hora praticamente certa. E para terminar com a nossa frase lindinha, a frase é de Virginia Woolf. Achei que, tendo em conta que os temas desta semana eram meio feministas, era uma boa ideia trazer a Virginia Woolf. Eu nunca li nada dela, mas ela é das grandes escritoras da história da literatura, e era uma pessoa bastante feminista, principalmente tendo em conta o contexto em que ela vivia. Aliás, ela não foi maior, nem durou mais tempo, porque acho que ela se suicidou, inclusive, justamente por viver numa altura em que as mulheres não podiam fazer nada, sem ser parir e limpar a casa. Ai, desculpem, acabei de deixar cair a minha caneta. Mas pronto, ela notava-se com certas frases dos livros dela, ou cenas que ela disse ou deixou registadas, que ela tinha uma visão da mulher como a mulher deve ser vista, que é como um ser igual, um ser muito superior àquilo que faziam de nós. Então achei que fazia sentido e ainda quero ler um livro dela, justamente por saber que ela era assim. Então, a frase de hoje é: pensei no quão desagradável é ficar trancado do lado de fora e depois pensei em como, talvez, é ainda pior ficar trancado do lado de dentro. Isto pôs-me a pensar que às vezes é uma questão de perspectiva, tudo na vida é uma questão de perspectiva. E pronto,
Vemo-nos para a semana para mais um episódio. Gosto muito de vocês e desculpem se eu sou uma fala barato que não se cala. Mas pronto, acho que ter um podcast é isso, não é? Um grande beijinho e tchau!